Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que eu sempre digo é o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui mais uma vez com os meus amigos de todas as semanas, o pastor Marcos Santana, sempre aqui à minha direita, e o pastor William Barros, sempre aqui à minha esquerda, para a gente estar estudando a revista da Escola Dominical do trimestre. Hoje, nós estamos começando mais um trimestre, o segundo trimestre. Na aula passada, eu disse que, querendo o bom Deus, nós estaríamos de volta aqui. O bom Deus quis. Olha nós aqui. Estamos aqui hoje, começando o segundo trimestre de 2023, com esta linda e preciosa revista que tem por tema no trimestre Gênesis. Vamos estudar sobre a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Revista esta comentada pelo bispo Abner Ferreira. Mas o que vamos estudar? Vamos estudar o primeiro livro da Bíblia. Você sabia que o nome Gênesis foi dado quando da tradução grega e significa origem e princípio ou princípio? Pois bem, por isso Gênesis é normalmente dividido em duas partes. A primeira delas compreende-se do capítulo 1 ao capítulo 11, e trata-se da origem da humanidade. A segunda parte compreende-se do capítulo 12 ao 50, que trata especificamente da origem da nação messiânica, já começando ali com a chamada de Abraão, no capítulo de número 12. Meus irmãos, o relato da queda do homem mostra que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, porém, Deus, em sua soberania, determinou redimir a humanidade e ele o faria isso também por meio de um homem, seu Filho, Jesus Cristo, Romanos 5, 12 a 15. Este homem, que é a semente da mulher, prometido pelo Criador, Gênesis 3,15, nasceu de Israel, a nação que Deus criou para si, conforme Isaías 43, 21. Meus irmãos, as 13 lições que nós vamos estudar, elas vão abordar desde a criação e vai passar pela entrada do pecado na história. Vamos falar um pouco sobre os juízos de Deus, vamos ver a história dos patriarcas e a entrada do povo escolhido na terra do Egito. Vamos ver ao longo de nossos estudos Deus trabalhando, conduzindo a história para que o propósito que Ele estabeleceu para a sua glória se realizasse. Que propósito é esse? Redimir a sua criação. E o vídeo de hoje é sobre a lição número 1, que tem por título Do Éden a Babel. A lição de hoje está programada para o dia 2 de abril de 2023. Convido você agora a pegar a sua Bíblia, sua revista, seu plano de aula. Falar em plano de aula, você pode perguntar, meus irmãos, mas aonde que está o plano de aula? Eu vou dizer para você, esse plano de aula que está aqui comigo, você vai encontrar, eu vejo nos comentários, algumas pessoas perguntam onde é que eu encontro o plano de aula. Então eu estou pedindo para você pegar o plano de aula. Este plano, ele está disponibilizado no vídeo Foco na Lição, da lição correspondente. Então, você que tem a revista, já deve ter observado, eu estou com a minha aqui, que todas as lições têm um QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular aqui, né, você vai ser conduzido ao YouTube. E quando você chega no YouTube, você vai ver lá o meu resumo. É um vídeo que eu apresento aqui a lição, o resumo da lição. E você sobe, né? Você dá uma subidinha no vídeo, você vai ver que no comentário, logo abaixo, lá nos comentários, você vai ver lá que a nossa equipe disponibiliza um PDF. Então você baixa esse PDF, imprime ele. Você pode, como eu imprimi o meu aqui, para você fazer o seu estudo fazer as suas anotações que você julgar necessário e você se preparar para o dia de hoje, que é o dia que você está assistindo a aula completa. Então agora, com a aula completa, imagine, você já ter assistido o vídeo, ter lido a revista, ter assistido o vídeo introdutório, ter visto o planinho de aula, já ter feito as suas pré-anotações. Agora, com a aula de hoje, vai ficar top a sua aula. Não tem como a sua aula dar errada. Você pode ter certeza que você vai para diante dos seus alunos preparado.
você vai para diante dos seus alunos com o mínimo necessário para você dar uma excelente aula. Mas a diferença, quem faz é o Espírito Santo, porque cada lugar, cada povo, cada igreja tem uma necessidade, uma característica diferente. Então nós aqui, a gente dá o básico. Agora, dentro desse básico, você orando, se preparando e buscando em Deus, professor, você vai receber do Espírito Santo a capacitação e o direcionamento e a sua aula será fantástica. É o que eu desejo para você ao longo desses 13 lições, os próximos 13 vídeos, os próximos 12 vídeos, 13 com esse, você vai a cada dia descobrindo essas riquezas que nós colocamos aqui justamente para ajudar você, ok? Nesse momento eu quero dar aqui as boas-vindas ao pastor William Barros para começar aqui com a sua participação, trazendo a sua saudação, fazendo a leitura do texto áureo e da verdade aplicada. Paz do Senhor, pastor William Barros, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que encontram-se conosco para mais essa aula, dessa feita com ânimo novo, fôlego renovado para mais um trimestre aqui da nossa EBD, a nossa lição número 1 do Éden a Babel, cujo texto áureo está em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A verdade aplicada vai dizer que o Senhor Deus, que criou todas as coisas conforme a sua vontade, é poderoso para cumprir o seu glorioso propósito. Também aproveito para cumprimentar com a paz do Senhor, dando aqui as boas-vindas ao pastor Marcos Santana para a leitura dos objetivos da lição, a referência bíblica e a oração. E logo após a oração, o pastor Marcos Santana já estará comentando o ponto 1, onde ele estará aqui trazendo para nós o comentário já na primeira participação nossa aqui nesse trimestre que se inicia agora, já no tópico 1. Então, paz do Senhor, pastor Marcos Santana, seja bem-vindo, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William e aos nossos irmãos. Objetivos da lição 1. Mostrar Deus como o Criador e Senhor da história. Apresentar o coração do homem e o coração de Deus. Explicar a origem das 3 civilizações antigas. Textos de referência, Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27, 28 e 31. Oremos, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Nosso Pai Celestial, Senhor do céu e da terra, Criador de todas as coisas, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A Ti toda a honra e toda a glória. Te louvamos pela bênção de podermos estudar a Tua palavra. Desvenda os nossos olhos. Conduz-nos pelo Teu Espírito, que vidas sejam edificadas, que vidas sejam abençoadas por intermédio da exposição da Tua Palavra e que a Igreja continue sendo edificada até que Cristo venha, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com a graça de Deus, estamos iniciando mais um trimestre e agora vamos estudar o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Portanto, nessa primeira contribuição para o estudo deste trimestre, eu quero lembrar aos irmãos que, além dos diversos comentários que nós temos à nossa disposição, Bíblias de estudo, a editora Betel, ela também tem uma contribuição para o estudo e a preparação da aula. É a revista Betel Dominical do segundo trimestre de 1995. Foi uma revista que Deus me concedeu a bênção de comentar e os irmãos poderão verificar
que é uma contribuição para o estudo deste trimestre. O bispo Abner Ferreira, ele nos presenteia com uma nova abordagem no estudo do livro de Gênesis, mas a revista de 95 vai contribuir com informações, esclarecimentos e vai ser bênção. É muito importante, pelo fato de nós estarmos neste trimestre estudando um livro da Bíblia, como temos feito em outros trimestres, é que nesse primeiro momento, cada aluno, cada professor tem uma visão panorâmica da revista. Isso é muito importante e contribui muito para o estudo e principalmente a preparação da aula. Por exemplo, a título de exemplo, a lição de hoje, ela inicia refletindo sobre o plano da redenção. E as 3 últimas lições deste trimestre mencionam em seus títulos o plano de Deus. Então, tendo uma visão panorâmica da lição, nós podemos atestar a relevância deste assunto no trimestre, ou seja, o plano de Deus. Irmãos, é preciso também atenção quanto aos limites de cada lição e os respectivos tópicos. É uma observação que nós fizemos já em outras ocasiões e repetimos agora. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto da lição 1 de 1995. Os irmãos poderão ter à sua disposição este material preparado pela editora Betel. Nós temos aqui as lições de 1994 e 1995. Então, eu localizei aqui na página 6 da revista de 1995, no subtópico 2, sobre a finalidade do estudo do livro de Gênesis. É evidente que, historicamente, Gênesis não contém tudo que desejaríamos saber. Contudo, a finalidade dos relatos não é satisfazer nossa curiosidade, mas apresentar a revelação divina, introduzindo a história do reino de Deus. É salutar termos em mente essa questão para não estarmos presos a pequenos detalhes, considerando a finalidade para o livro de Gênesis ter chegado até nós. E os irmãos verão também que o auxílio didático do professor que acompanhou essa lição de 1995 também está muito didático. Principalmente a lição 1, os irmãos poderão consultar nesse material um texto bastante didático, abordando a questão das dispensações, abordando a questão das alianças e também este caráter da revelação divina, o aspecto progressivo. Portanto, fica aqui como sugestão. Irmãos, usando esse texto lido na introdução dessa contribuição de 1995, nós conectamos com o assunto tratado no tópico 1 da nossa lição, como consta no texto introdutório da lição, ou seja, a maravilhosa e perfeita obra da redenção já tinha sido planejada por Deus antes da fundação do mundo. Então, como consta na nossa introdução, esse é o foco do tópico 1 da nossa lição. Tópico 1, Elohim, o Criador e Senhor da história. Nós não encontramos no texto do tópico 1 um texto expandindo esse termo, Elohim, que nós encontramos no hebraico logo no primeiro versículo da Bíblia,
No princípio criou Deus. Vem de Elohim. Eu estava lendo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento sobre esse termo e eu compartilho aqui com os irmãos. Esse nome ocorre apenas no hebraico e em nenhuma outra língua semítica, nem mesmo no aramaico bíblico. É relevante nós estarmos atentos a essa informação, considerando que é a primeira revelação acerca de Deus nas Escrituras. O Espírito Santo conduziu Moisés a usar Elohim. Esse termo, com terminação plural, aponta para mais de uma pessoa na divindade, além de apontar também para a pluralidade da majestade de Deus. É sujeito de toda atividade divina revelada ao homem e como objeto de todo temor e reverência genuínos por parte do homem. Elohim é o plural de um outro termo, Elohá. Esse substantivo, como nome, ele revela a plenitude das excelências de Deus, ou seja, ser adorado, ser excelente, ser temido, ser reverenciado. Tendo visto isso, a título de introdução, nós tendo em mente, que Deus é de eternidade a eternidade, o tópico 1, a título didático, eu proponho essas expressões. Elaborou um plano, 1.1. 1.2, Deus, que é de eternidade a eternidade, e elaborou um plano, ele é fiel, ele é sábio e ele é poderoso. 1.3, as investidas do maligno, tentando destruir, impedir que o plano de Deus se concretizasse, e vamos também enfatizar nossas atitudes. 1.1, plano de Deus. Deus não foi surpreendido. Ele já havia provido um meio de redenção através do sangue do Cordeiro. Portanto, a queda, a desobediência, não pegou Deus de surpresa. Não fez Deus providenciar com emergência um plano B. O plano da redenção, perfeito e glorioso, já estava feito. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Vide, irmãos, depois, o início do versículo 18. Diz assim, sabendo. A questão é, nós sabemos o que o apóstolo Pedro escreveu na sua epístola? Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, aponta para um plano. Deus escolheu Cristo para redimir o seu povo. Efésios, capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo. O plano de Deus exposto na Bíblia e o plano de Deus para cada um de nós. Podemos aproveitar esse subtópico junto à classe para estarmos refletindo sobre esse aspecto. E eu compartilho com os irmãos esses dois textos que vão nos ajudar muito nessa reflexão. Gênesis 12 e o Salmo 67. São dois textos bíblicos que contribuem muito para refletirmos sobre a conexão entre plano de Deus e o plano com cada um de nós. Por que proponho essa reflexão? Nós vivemos uma época em que as pessoas parece que estão enfatizando muito o aspecto individual, pessoal, como se o plano de Deus na vida da pessoa
fosse totalmente distinto e separado do plano de Deus para a humanidade. E Gênesis 12 e o Salmo 67 corrigem esse pensamento equivocado, porque o plano que Deus revelou na vida de Abraão, Deus falou para que tu sejas uma bênção para todas as nações. E o Salmo 67, o salmista diz: Deus nos abençoe para que todas as nações conheçam a tua salvação. Agora, encerrando a reflexão sobre esse primeiro subtópico, resultados em nós, a partir do conhecimento do plano de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que esses resultados que devem estar presentes na vida de todo aquele que faz parte do povo de Deus, nós extraímos destes textos bíblicos que foram citados aqui sobre o plano de Deus. Que resultados o conhecimento, o estudo do plano de Deus deve produzir em nós? Santificação, temor, um viver irrepreensível, um viver para a glória de Deus, um viver vitorioso. Subtópico 1.2. Nós podemos enfatizar nesse subtópico essas qualidades, essas características dos atributos de Deus: fidelidade, sabedoria e poder. É um tópico que enfatiza o desenrolar histórico do plano de Deus. Esse desenrolar histórico, ele revela um aspecto da revelação divina. Que aspecto? Progressiva. A revelação de Deus na história tem um caráter progressivo. Interessante que quando Paulo escreve a Epístola aos Efésios, capítulo 3, ele menciona um mistério que esteve oculto no passado e que agora foi revelado. Eis aí um exemplo do aspecto progressivo da revelação. Importante nós enfatizarmos também que a elaboração do plano por Deus e as ações de Deus decorrentes desse plano refletem seu caráter. Por isso que Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim: Deus que não pode mentir. Irmãos, as ações de Deus e os planos de Deus refletem, expressam o seu caráter. Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10, é um texto riquíssimo para estarmos refletindo nesse subtópico. Deus chama o seu povo, para o seu povo continuar confiando, para o seu povo se animar, para o seu povo encher a mente destas verdades. E o que nós vamos encontrar nesse texto? Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Agora notem esse final. Eu digo, o meu conselho, outras traduções, plano, permanecerá em pé. Outras traduções, será cumprido, e farei toda a minha vontade. É uma palavra que o povo de Deus precisa ter sempre em mente para ser fonte de fé, confiança, esperança e ânimo. Encerrando, vide João, capítulo 17, versículo 4. Por que eu estou citando esse texto? Jesus, em sua oração, no final do seu ministério na terra, ele menciona a obra que o Pai deu para ele
fazer, ou seja, indicando a existência de um plano prévio quanto ao exercício do ministério de Jesus aqui na terra. João, capítulo 19, versículo 28. Agora Jesus já na cruz, e o texto diz: Jesus sabia que todas as profecias que deveriam se cumprir tinham se concretizado. A partir dessa percepção, a partir desse foco que Jesus tinha em mente durante o seu ministério na terra, que foco? Cumprir o plano da redenção. João 19:30 registra as palavras de Jesus: está consumado. Cristo cumpriu o plano da redenção. E por último, 1.3. Investidas do maligno e nossas atitudes. Aqui nós temos, Gênesis 3,15, a primeira profecia sobre a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Irmãos, quando nós lemos Gênesis 3,15, nós podemos dizer: há esperança na promessa divina de que um descendente da mulher iria destruir a serpente. Essa esperança nós vemos na palavra de Deus, que ela passou por cada geração e criou a expectativa da chegada do Messias. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, retrata a chegada do Messias com os seguintes termos: manifestado, se referindo a Jesus nestes últimos tempos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, também se referindo a Jesus, vindo à plenitude dos tempos. Satanás, ele tentou impedir que isso acontecesse. Ele tentou atrapalhar. Ele tentou desfazer. Ele não conseguiu. Por quê? Porque Deus é fiel, Deus é sábio e Deus é poderoso. Chegou o tempo da intervenção de Deus na história com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu encerro, a título de contribuição, sobre atitudes. Diante dessas tentativas do inimigo em destruir o plano da redenção e também tentar impedir que nós vivenciemos o plano de Deus na nossa vida. Como devemos reagir a esses conflitos, essas investidas do maligno, as aflições da vida? E por que compartilho isso com os irmãos? Porque ao longo de toda a história bíblica, a partir desta profecia de Gênesis 3,15, nós vemos o povo de Deus enfrentando adversidades, ataques, lutas, guerras, tentando atrapalhar que o povo de Deus vivenciasse o plano de Deus na sua vida. E eu quero compartilhar com os irmãos esses 4 aspectos sobre atitudes que precisamos assumir diante dos conflitos: fé, esperança, palavra e experiência com Deus. E como estamos estudando sobre o livro de Gênesis, eu compartilho com os irmãos esses textos. Gênesis 4:1, após o casal ser expulso do Éden, e então Adão e Eva, eles têm o relacionamento sexual e Eva dá à luz a um menino. Notemos as palavras de Eva: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem.
Eis aí uma atitude de uma mulher que pecou, sim, desobedeceu, sim, foi enganada, sim, foi repreendida, sim, foi expulsa do jardim, sim, mas não perdeu a fé em Deus, não perdeu a esperança a partir da promessa da palavra, e ela sabia que verdadeiramente Deus é fiel. Ela teve uma experiência com Deus. Gênesis, capítulo 4, versículo 25 e 26. Após Caim assassinar Abel, imaginemos a tragédia, imaginemos o trauma que veio sobre aquela família. Agora notemos, quando Eva dá à luz a mais um menino, o que ela diz? Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Portanto, ela continuou crendo que a promessa vai se cumprir. Ela continuou esperançosa. Ela continuou confiante. Ela continuou com a sua fé sendo testemunhada acerca do Senhor. Isso aconteceu ao longo de toda a história. Atos, capítulo 7, versículo 20, menciona sobre o nascimento de Moisés num contexto de destruição. Interessante as expressões usadas por Estevão. Nesse tempo nasceu Moisés. Nasceu Moisés. Seus pais também eram pessoas de fé. E cremos, conheciam bem a expectativa da chegada da semente da mulher. Então, irmãos, que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos esclareça, que o Espírito Santo nos conduza ao longo desse trimestre para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Amém. Meus queridos irmãos, antes de começar o nosso tópico 2, eu queria mandar um grande abraço para o pastor Paulo Cardoso e a sua esposa. São pastores lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, ali pertinho de Campinas. Eu estive lá ministrando esse final de semana, uma igreja que nos recebeu com tanta alegria. Eu quero mandar um grande abraço para o pastor Paulo e para toda a pleiade de obreiros, todos os irmãos lá. São muito queridos, nos receberam lá no Templo Sede de uma forma muito amável. Deus abençoe vocês todos, queridos. Espero revê-los. Bem, meus irmãos, um último anúncio rapidinho aqui é que a nossa caravana para Israel desse ano, em novembro, foi um sucesso enorme. Nós temos, inclusive, muitos irmãos do nosso ministério indo conosco e acabaram as vagas muito rápido. Devido a isso, nós abrimos uma segunda caravana que vai acontecer no dia 29 de novembro desse ano, Egito, Israel. Nós chegaremos no Brasil dia 12 de dezembro. Se você quer fazer parte dessa caravana, olha, eu garanto, Egito e Israel juntos é o roteiro que mais vende, é o que mais é procurado pelas pessoas. Só para você ter uma ideia, eu já fiz esse roteiro junto pelo menos 9 vezes. Eu vou agora novamente em novembro pela 11ª vez fazer esse roteiro, porque é um roteiro muito bíblico e ao mesmo tempo traz muita edificação e conhecimento e cultura. Então, se você quer, vem com a gente. Meus irmãos, o nosso tópico 2 vai falar sobre o coração do homem e o coração de Deus. A aula de hoje, quando a gente olha para o Gênesis, nós estamos olhando para o início de tudo, mas não apenas o início, a origem da raça humana, mas também a origem do pecado, a origem da queda do homem, a origem do sofrimento humano. Quando nós nos deparamos com isso, uma coisa que precisa ficar muito clara para nós é que o propósito divino é que o ser humano vivesse para sempre. A entrada do pecado no mundo, na prática e na experiência humana, ela vai ter consequências temporais, ou seja, imediatas ali. Nós já vimos isso um pouco no tópico 1 com o pastor Marcos Santana, e as consequências vão seguindo a humanidade até hoje, levando o homem fatalmente a misérias, guerras, doenças, pestes, sofrimentos. E a lição de hoje no nosso tópico 2 vai nos mostrar um pouco dos meandros dessa questão toda na sua
consequência mais imediata no íntimo, na vida pessoal do ser humano. Nosso tópico 2.1 vai falar, por exemplo, sobre o mal no íntimo do homem. E aqui nesse ponto, ele vai focar a história do primeiro homicídio, a história de Caim. Eu vou mostrar a vocês, olha que interessante. Nós temos alguns textos do Novo Testamento que vão abordar sobre Caim, e esses textos juntos vão acabar nos dando uma visão muito mais completa, muito mais global do que acontece nesse ponto. Em Judas capítulo 1, versículo 11, a Bíblia vai dizer: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. A Bíblia fala do caminho de Caim, o caminho do erro, o caminho mau. A Bíblia vai falar também em 1 João capítulo 3, versículo 12, e comparar e dizer: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram mais, e as de seu irmão, justas. E Hebreus capítulo 11, verso de número 4, a Bíblia vai trazer para nós uma outra luz muito forte sobre o episódio da oferta de Caim e a oferta de Abel. A Bíblia vai dizer: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha que incrível. A Bíblia diz e mostra para nós, em Gênesis, o episódio onde Caim mata Abel. E nesse episódio, no primeiro homicídio, vejam que, na verdade, Deus não teve predileção por Abel e condenou Caim, ou não gostava de Caim. Lembre que Deus não faz acepção de pessoas. A questão ali é diferente. Veja que Deus não rejeitou a oferta de Caim. Primeiro Deus rejeitou Caim. E a Bíblia explica nos textos que nós lemos aqui, suas obras eram mais. A Bíblia mostra em Hebreus, no texto do capítulo 11, que Abel, pela fé, ofereceu maior sacrifício que Caim. Ou seja, Caim ofereceu alguma coisa. Abel ofereceu o melhor a Deus. Caim ofereceu algo a Deus. Abel ofereceu adoração e louvor naquele momento. Ou seja, o problema não estava no conteúdo da oferta. O problema estava em Caim, na sua essência, no seu coração. E vejam que Deus tanto amou Caim, que Deus deu a Caim a oportunidade de não cair. Quando Caim já havia no coração dele assentado o propósito maligno de matar seu irmão, Deus veio a Caim e disse para Caim: vejo que o teu semblante caiu. Ali Deus começou a dar a Caim um aviso. Aí Deus diz: olha, o pecado jaz à porta, e sobre ele você deve dominar. Quer dizer, ali Deus deu o aviso. É como se dissesse: olha, vai fazer isso? Vai fazer isso, vai ter consequências. Não faz isso. Ali Deus deu para Caim a oportunidade para que Caim não praticasse aquele ato. Havia oportunidade. Deus deu a Caim a oportunidade de não entrar na história como o primeiro homicida. Deus deu a Caim a oportunidade de não ser marcado em sua vida como um homem ímpio, como fundador de uma cidade ímpia. Deus deu a Caim a oportunidade de ser um homem justo. Caim rejeitou a oferta de Deus. E aqui nós vamos ver, a partir disso, as lições que nós temos que tirar para nós. Irmãos, fazer o bem e fazer o mal são escolhas. As oportunidades estão diante de nós. Muitos de nós, muitas vezes, temos de Deus o aviso diante de uma situação, o aviso diante de uma bandeja, o aviso diante de uma proposta, o aviso diante de um momento de raiva ou de ódio. O fato da Bíblia registrar isso é o aviso mais explícito e eloquente para cada um de nós. O fato da Bíblia registrar, antes do homicídio, a oferta, depois a Bíblia registrar a reação de Caim, depois a Bíblia registrar Deus falando com Caim, e depois Caim consumando o que estava no seu coração e matando seu irmão, queridos, esse é o aviso mais eloquente que qualquer pessoa pode ter diante do perigo, diante do erro, diante da tentação, diante de uma situação onde você está dominado pela raiva.
sabe? Ódio. Você vai ter que lidar na tua vida com situações que vão tirar você do sério. O diabo vai tentar ressuscitar o velho homem na sua vida. Vai ter momento que você vai ser tentado a agir por violência, sabe? Resolver de outra forma. Vai ter hora que você acha que a melhor forma de agir é no ímpeto, no calor da emoção. Quem sabe essa aula é um livramento de morte que Deus está dando para alguém. Quem sabe essa aula de hoje é um laço que está sendo cortado e Deus está dizendo para alguém, ó, fecha a boca. Não entra nessa peleja. Não entra nessa contenda. Não entra nessa discussão. Fecha a tua boca. O diabo está buscando uma brecha para entrar na tua vida, para destruir tudo. O nosso tópico 2.2 vai mostrar a reação divina, a tristeza de Deus. Eu quero lembrá-los de um fato muito importante. Deus não fica triste com fatos que ocorrem como acontece com o homem. A tristeza de Deus não tem a ver com a tristeza da decepção, a tristeza do inusitado, a tristeza pelo desconhecido. Não. Deus já sabia que eu ia errar antes de eu errar. Deus já sabia que eu ia falhar antes de eu falhar. Você não pega Deus de surpresa. Você pode entristecê-lo, mas não pode decepcioná-lo nesse sentido, porque Deus já sabia o que aconteceria. O salmista diz, antes que a palavra viesse à minha boca, o Senhor já sabia. Então você pode entristecer Deus. O seu erro, o seu afastamento pode entristecer Deus, porque Deus é amor, porque Deus deseja relacionamento com você. Desde o início da história do homem, Deus sempre buscou relacionamento. A história bíblica mostra a eternidade, relacionamento com Deus. Vejam que Deus aparece no início com o homem como? No Éden, na viração do dia, conversando com o homem, tendo comunhão, relacionamento. Imagine os diálogos, imagine o conhecimento, imagine as informações que Adão deve ter ouvido direto de Deus. Agora você imagina a consequência imediata. Quantas vezes Adão deve ter esperado Deus aparecer novamente no final da tarde? E ele nunca mais apareceu. Imagine a Eva olhando e dizendo, tá fazendo o que aí? Eu estou esperando. Quem sabe ele vem hoje. Ele nunca mais veio. E ele nunca mais apareceu para Adão naquela tarde de novo para conversar com Adão. E o mais incrível disso é quando a gente olha para o Apocalipse. Quando chega a consumação de todas as coisas, a Bíblia mostra a nova Jerusalém descendo do céu. A Bíblia mostra Deus habitando com o homem para sempre. A Bíblia mostra a árvore da vida. Sabe? A árvore da vida alimentando a humanidade. A Bíblia mostra que não haverá nem sequer necessidade de sol, porque a presença dele é o sol que ilumina tudo. Sabe, o final do Apocalipse, do livro do Apocalipse, é como se tivéssemos interrompido com um parêntese a narração da história do homem no Éden. E o homem cai e Deus não aparece mais. Aí vem toda a história da humanidade. Aí chega em Gênesis 22, fecha o parêntese e aí volta. Deus volta novamente para encontrar o homem de novo, depois da sua queda. Sabe, é como se agora Deus voltasse novamente no Éden, para novamente encontrar com o homem. Depois de toda a queda, de toda a dor, de todo sofrimento, o Deus de amor volta novamente para encontrar, agora não Adão sozinho, Adão e toda a sua descendência salvo, encontrando novamente Deus na viração do dia. Louvado seja Deus. A tristeza de Deus com relação ao pecado do homem deve ter qual efeito na vida do crente? Porque vejam, estes assuntos, inclusive uma dica que eu dou para os professores que assistem essa aula aqui, esses assuntos não são meramente informações técnicas. Nós erraremos,
em nossa sala de aula, na escola dominical, se tratarmos estes assuntos como se fossem matéria acadêmica de faculdade. Eu quero, inclusive, fazer aqui um lembrete aos professores de escola dominical. Tomem muito cuidado, irmãos. A sala de aula da EBD não é a sala de aula da faculdade. A sala de aula da faculdade, nós apresentamos linhas, vertentes, opções teológicas. Ah, tem essa linha aqui que acredita assim. Tem essa outra linha que acredita dessa maneira aqui. Ah, tem essa terceira linha aqui que já pensa diferente. Ela olha para esse texto dessa forma. A sala de aula da igreja, da IBD, não é lugar de opções ou variantes teológicas. Quando uma pessoa decide congregar em uma igreja, ela foi justamente para aquela igreja porque ela acredita, se identifica com o que aquela igreja ensina e prega. Por exemplo, uma pessoa vem para a Assembleia de Deus porque se identifica com a igreja que ensina, que prega o evangelho sobre o arrebatamento da igreja, que acredita do batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, nos 9 dons espirituais e nos ministérios, na evidência dos ministérios do Espírito. Quem vem para a Assembleia de Deus se identifica com essas doutrinas. Se uma pessoa não se identifica com essas doutrinas, é muito comum que ela vá para uma igreja que pense de outra forma, que avalie, que na sua prática cristã haja diferente. Então, irmãos, a sala de aula da IBD não é lugar para vertentes, não é lugar para opções. O nosso povo precisa saber o que a gente crê. O nosso povo precisa ter certeza no que a gente acredita. Essa coisa de discussões teológicas, isso é para outro campo. Isso é para seminário teológico. EBD não é seminário teológico. EBD é lugar das pessoas virem e terem noção clara do que a gente acredita, no que o pastor prega, do que a gente acredita à luz da palavra. Ou então, irmãos, nós vamos confundir o nosso povo. Então esse é um alerta importante que eu faço aqui. Quando a gente olha para o tópico 2.2, pensa comigo. Em que me afeta a tristeza de Deus? Qual é o que toca em mim? O que eu retiro aqui de lição sobre o fato de Deus se entristecer com o pecado do homem? Separação. No momento que o homem peca no Éden, Deus não volta na viração do dia. No momento que Adão peca no Éden, ele e Eva são expulsos do paraíso. São vedados a eles o direito de comer da árvore da vida. A morte entra no mundo. As pestes entram no mundo. As doenças atingem a humanidade. Ou seja, o mal, o pecado, traz as suas consequências na esfera física, tanto quanto na esfera espiritual e moral. Então, é assim, é dessa forma que nossos alunos, que nossos irmãos precisam enxergar um assunto desse. Ou seja, a tristeza de Deus revela para nós o afastamento. O Espírito Santo, a Bíblia diz o quê? Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Quando você entristece o Espírito Santo, você macula a habitação do Espírito Santo na experiência humana. O Espírito Santo não pode habitar numa pessoa que vive na prática do pecado. Então, é dessa forma que essa lição pode edificar a nossa vida. Eu quero dizer para cada pessoa que está assistindo essa aula, o fato de Deus se entristecer conosco é uma advertência para que a gente possa buscar arrependimento sincero e abandono do erro. O nosso tópico 2.3 vai mostrar para nós justamente, no meio de tudo isso que nós vimos, o fracasso do homem, a tristeza de Deus em relação ao estado do homem, vai mostrar a luz no fim do túnel, vai mostrar que há esperança em meio a tudo isso. A Bíblia mostra que em meio à humanidade se corrompendo, havia um homem chamado Noé, que andava com Deus. Olha que frase interessante. A Bíblia vai dizer, olha o detalhe, que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. A Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. Deus usa a mesma expressão que usou para Enoque para falar sobre a sua relação com Noé. Enoque andou com Deus e Deus o arrebatou para si. Noé andava com Deus e Deus o salvou com a sua família na arca. Olha que lindo, sabe?
A Bíblia vai dizer, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Por que a Bíblia utiliza a expressão andar com Deus? Você precisa entender, essa é uma expressão idiomática que era comum no mundo antigo. Andar junto fala de relacionamento, de comunhão, sabe? Quando duas pessoas andam juntas, elas estão em comunhão, indo na mesma direção, ou seja, a direção delas, o coração delas, a vontade delas está em sintonia na mesma direção. Olha que lindo. Quando Deus cria o homem e coloca no Éden, Deus vem para estar com Adão. Adão está literalmente andando com Deus. Quando Adão peca, Deus se afasta. Adão já não anda com Deus. A igreja precisa andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus, ou seja, estar em sintonia com a vontade divina, com o propósito divino, mediante a sua palavra, que é a nossa bússola, que é o nosso pão, que é o nosso norte, a nossa direção, que é aonde temos a vontade implícita e explícita divina em toda e qualquer ocasião ou situação da vida. Ou seja, andar com Deus é uma condição também para vencermos e vivermos a eternidade com Deus. Não poderemos andar eternamente com Deus se não andarmos com Deus agora. Precisamos andar com Deus nesse momento. Irmãos, tem um hino da harpa cristã que tem uma frase que eu tenho certeza que você conhece, que meus pés somente vão aonde os santos possam ir. Aonde os seus pés estão guiando você? Aonde seus passos estão lhe dirigindo? Veja que a Bíblia vai dizer que o cristão deve andar em espírito. Essa palavra no grego significa que tudo que você fizer, mexendo as pernas, faça em espírito. Ou seja, enquanto você mexer as pernas, faça tudo em espírito. Ande com Deus, ande com o Espírito Santo. A minha oração nessa aula de hoje é que a queda e o fracasso do homem no Gênesis não seja para nós apenas uma mancha, não seja apenas um motivo de olhar para trás e dizer, meu Deus, por isso que isso é assim, por isso que a maldição entrou aqui, por isso que o pecado... Não, que a gente possa tirar disso a lição maior, que é o quê? Eu não posso cair. Se Deus registrou tudo isso, é para que eu não caia, para que eu fique firme, para que eu esteja de pé. Essa é sim a forma sábia de aprender com o erro dos outros. Que Deus abençoe você e a sua casa e que possamos estar de pé, como está no Evangelho de Lucas, diante do Filho do Homem, quando a trombeta soar. Deus vos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, pelo comentário no tópico 1, Elohim, o Criador e Senhor da história. E com seu comentário nós aprendemos, pastor Marcos Santana, que a história humana, cercada de fracassos e fraquezas, não frustra os planos de Deus. Louvado seja Deus por isto. Também quero agradecer aqui o pastor William Barros. Muito obrigado, querido amigo, pelo comentário aqui no tópico 2, o coração do homem e o coração de Deus. E com seu comentário, pastor William, nós aprendemos que após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. Então agora eu peço a você para permanecer comigo aqui no ponto 3. Vamos falar sobre a origem das 3 civilizações antigas. Meus irmãos, Gênesis, cujo significado simples significa começo, sinaliza o fato, de fato o começo de tudo, inclusive do sofrimento na história humana. O nosso comentarista resume a lição de hoje no subtópico 1, uma nova terra, subtópico 2, as 3 civilizações e subtópico 3, a grande confusão. E analisando esse comentário, dando uma lida na revista, eu trago aqui para você que Deus deu a Noé o que deu a Adão. E o que Deus deu a Noé? O que Deus deu a Adão? Muito simples. Deus deu a Adão e também a Noé missão e autoridade. Ele deveria, ou eles deveriam, se multiplicar, encher a terra e dominá-la. No caso de Gênesis, capítulo 9, versículo 1 a 3, nós estamos nos referindo aqui a Adão. A partir dos filhos de Noé,
toda a terra, meus irmãos, foi repovoada, conforme Gênesis 9:19. Com o início de uma nova humanidade, os 3 filhos de Noé se tornaram os pais das 3 grandes civilizações do mundo antigo, conforme Gênesis 10:32. Resumindo, essas 3 civilizações, elas partem dos 3 filhos. Sem, um dos filhos de Noé, deu origem aos semitas, de onde surgiriam os judeus, de quem nasceria o Messias. Existe aí na internet, existe aqui na internet, né, no caso, e existe também aí nas bibliotecas, na sua fonte de busca, muita informação com respeito a isso. Você vai ver os quadros ali, os gráficos, o nome de cada um, por exemplo, sobre o 100, a geração de 100, você vai ver lá todas as pessoas, onde termina, chega lá em Abraão, que é o capítulo 12, que começa na nossa revista no capítulo 12, a história, de fato, da construção da nação de Israel, começando por Abraão. Então, Abraão vem da linhagem de Sem. Então, existe muito material que você, professor, com calma, você pode trazer isso com mais clareza, com gráficos, com ilustrações, que vai abrilhantar muito a sua aula, os seus alunos. Eu não trago aqui, mas eu deixo aqui o comentário para você que existe muito material maravilhoso aí trazendo para a gente dentro do estudo destas gerações aí, informações preciosíssimas que de fato vão enriquecer sua aula. Um outro filho de Noé, Jafé, você também vai encontrar aí nas informações a origem, a raiz desse homem. Ele se tornou o pai de uma grande parte dos gentios, com história de expansão, poder e prosperidade. Então Jafé, você vai ver aí no mapa que ele povoou toda aquela região lá da Ásia, né, na Rússia, foi para aquele lado lá. Então os filhos de Jafé deu origem, então povoou aquela região ali no mapa mundi, você vai ver. E o outro filho de Noé, os 3 que subiram a arca, né? Foi Noé, a sua mulher, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 mulheres de seus filhos. A Bíblia não dá o nome dessas mulheres, mas 3 filhos, 3 mulheres, 6. Noé e a esposa, 8. 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, sobreviventes do dilúvio, foi que o mundo foi povoado, repovoado e chegando até nós nos dias de hoje. Então, um outro filho é o Cã, que deu origem aos povos cananitas, que ocuparam as regiões de Canaã. Dessa raiz aí, vieram um povo que deu muito trabalho a Israel. Você vai ver, você vai estudar, você vai verificar aí detalhes, pormenores aí das gerações desses 3 filhos de Noé. E não é, como eu disse, não é o caso, eu não tive assim, não achei que seria legal ou importante trazer para você aqui todos esses detalhes, mas sim lembrar a você que existe. E que é importante, em se tendo tempo, em se tendo condições, você pode abranger um pouco mais em sua aula. Sob a bênção de Deus, similar às dadas a Adão, Gênesis 1, 22 e 28, essas 3 civilizações se multiplicaram, repovoando a terra para um novo começo, Gênesis 10, 1 a 3. Meus irmãos, o dilúvio deu uma chance para a humanidade. Porém, o problema humano, após a queda, não foi resolvido com o juízo. Isso é lamentável, saber que mesmo com essa segunda oportunidade, Deus dando a chance, e de Noé, e de sua mulher, e de seus 3 filhos e suas 3 noras, o mundo ser repovoado novamente, e começou uma nova oportunidade, essa raiz, esse povo que recomeçou a povoar o mundo, deveria ter aprendido um pouco mais e começar com uma nova proposta, mas infelizmente o pecado está no DNA do homem, então não foi possível haver mudanças. Infelizmente o homem continua pecando, mas tudo isso era previsto e já estava lá em Gênesis determinado que da semente da mulher viriam, ok, o Senhor Deus está no controle de tudo, então vocês querem pecar, vocês querem dar ouvido, continuar a dar ouvido à serpente, ao inimigo que engana,
não tem problema. Então é nesse contexto que Deus trabalha e vai construindo e separando para si um povo. Oh, louvado seja Deus! E deste povo, desta semente maravilhosa, viria o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, nem sempre o problema sai do nosso caminho. Mas uma coisa eu te asseguro, não importa se você está num emaranhado de problemas. Ao nosso redor, eu não tenho a falsa ilusão de que ao meu redor as coisas vão melhorar, que tudo vai ficar fácil, vai ficar maravilha. Eu vou acordar e vou dizer bom dia, que maravilha, e tudo vai dar. Não, eu já saio de casa, eu já acordo sabendo que isso aqui é batalha, é guerra, é luta, mas eu sei que o Senhor Deus construiu ao longo da história um caminho e Ele prometeu que Jesus nasceria e Ele nasceu, Ele veio, Ele morreu, como nós acabamos de estudar agora, fechando o livro de Marcos, nós aprendemos o que o Senhor Deus construiu e realizou e o seu plano foi consumado. Jesus ressuscitou e está vivo e hoje nós temos a pessoa do Espírito Santo conosco. Então, mesmo no meio de guerras, de confusão, de contenda, de traição, de gente do nosso lado que não quer nada com Jesus, de gente do nosso lado nos envergonhando muitas vezes, de gente do nosso lado, em vez de construir um caminho correto, constrói um caminho errado. E isso levando pessoas até a enfraquecer na fé, não importa, eu e você optamos em seguir o Mestre e não dar ouvido à voz da serpente, e sim dar ouvido à voz do Espírito Santo, que está conosco, nos ajudando e fazendo com que a nossa caminhada seja uma caminhada de vitória e vitória, porque o Senhor está conosco, até que Ele volte novamente para nos arrebatar ou nos recolher de forma individual. Há uma garantia de que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, e nessa caminhada a gente vai ganhando almas, pregando o Evangelho, realizando e fazendo diferença no nosso mundo. Nós não vamos resolver o problema do mundo, mas nós podemos resolver o problema daquele mundo que nos cerca, onde o nosso contexto, onde a nossa... Eu trabalhei numa empresa multinacional e eu tive a oportunidade de ser muito bem doutrinado dentro do âmbito profissional e minha liderança dizia na época: Prates, o homem nunca deve abraçar nada mais do que o que a sua mão algo é possível. Aí eu dizia, por quê? Ele disse, porque se tudo que você abraça está no seu alcance, você tem controle, você tem domínio. Agora, se você começar a abraçar algo a mais que você não consegue fazer isso, então há uma brecha, há um espaço que pode se escapar, tudo aquilo que você construiu. Então, é melhor você ter menos, mas você trabalhar com alegria, o controle. O Senhor Deus está comigo. Então é isso. Eu desejo a você, no início desse trimestre, que você seja essa pessoa equilibrada, feliz da vida, mas com o controle, sabendo que o Senhor está com você e Deus com você, você não precisa de mais nada. Já somos mais do que vencedores, amém? Aprendemos com esse ponto que o dilúvio deu uma nova chance para a humanidade. Porém, o problema humano foi após a queda, não foi resolvido com o juízo. Esse é um problema que perdura até o dia de hoje. Como eu disse, mas não tem problema, nós vamos continuar. Aqueles que vêm a Cristo, seus pecados são perdoados e somos reconectados com o Criador através da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, eu posso concluir esse vídeo dizendo que a entrada do pecado na história afetou não apenas a humanidade, mas também a própria natureza. Porém, tal tragédia não surpreendeu o Criador, pois o perfeito plano da redenção já estava delineado desde a fundação do mundo. E assim, meus amados irmãos, chegamos ao final deste vídeo. Querendo o bom Deus, semana que vem, reuniremos novamente aqui nos estúdios da Editora Betel para juntos estudarmos a lição de número 2, cujo título é A Criação, Revelando a Glória do Criador, programada para o dia 9 de abril de 2023. Convido você agora a juntar-se a nós numa palavra de oração com o pastor William Barros. Oremos, meus amados irmãos. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, te agradecemos por mais esta aula. Ó Deus, na confiança total de que tua palavra não volta vazia e que ela promoverá mudanças, transformando o nosso caráter, moldando o nosso caráter,
e, ó Deus, nos levando, ó Deus, à estatura de crentes maduros e, ó Deus, e crentes fiéis e libertos do mundo de pecado. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.